Vamos ver aqui. Onde é que está o doutor Marcelo? Grande homem! Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está, meu nobre? Bom te ver, bom te ver. Que Praz- beleza! Prazer enorme estar aqui com você. Pô, agora eu não tenho mais um perfil no Instagram, é perfil, é de frente, é de lado. E agora, pô, agora eu sou gente grande, pô, conversando com você. Maravilha, maravilha, que bom te ver. Como é que está atravessando aí esse período todo de pandemia, meu nobre? Quem optou pela advocacia tem que trabalhar, né? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente tem que lutar. A advocacia é para os bravos, né? A É verdade. advocacia é para os bravos. Não tem como, não tem como. A advocacia, ela te exige, como diz o ditado popular, matar um leão por dia, né? É. E desviar das antas, né? Isso, isso, isso é muito importante. Desviar das antas é talvez até mais difícil Matar o leão, né? É do que verdade. matar o leão, do que matar o leão. Verdade. Ai, ai. Mas Tá vamos levando certo. na forma do possível. Não adianta reclamar muito, né, Rodrigo? Não resolve o problema ficar reclamando, né? Não, 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 não. Eu sou uma pessoa que raramente reclamo, porque acho de uma inutilidade reclamar. A gente tem que tentar construir o futuro, tem que tentar construir um caminho, né? Então, é bola para frente, e é isso que tem para hoje. E aquele mundo que conhecíamos ficou para trás, né? Ou seja, é aceitar que há uma nova realidade, que aquela realidade que conhecíamos não vai mais existir, porque ela se tornou inviável, né? Ela se tornou impraticável. E mesmo depois da vacina, não vai ter retorno ao que era antes, né? Por exemplo, a nossa profissão, a advocacia, né? Nós não vamos mais ter aquele movimento forense, aquela dinâmica Isso das mesmo. audiências, ou seja, mudou por completo. É como, basicamente, se você observar as viagens aéreas depois do 11 de setembro. Né? Elas mudaram para sempre. Ou seja, nunca mais o voo voltou a ser o que era antes de 11 de setembro. Onde ir na cabine era uma coisa banal, onde você não passava por todas aquelas revistas, O, né? o Você, comandante te né? recebia na porta do avião. Então, quer dizer, você tinha toda uma outra dinâmica que depois do 11 de setembro mudou e mudou para sempre. Quer dizer, uma nova realidade. Mal comparando, basicamente é isso. Quer dizer, o mundo ele foi para o virtual, né? O home office virou uma realidade e, em certo sentido, se percebeu que a produtividade, enfim, que tudo mudou, né? É verdade. Então E não voltamos atrás. isso gerou um aumento nos casos de divórcio. Exatamente, exatamente, porque agora o casal fica obrigado a um convívio forçado. Só um instantinho. Não, já Voltei, voltou. voltei. Já voltou. Tá, foi só uma instabilidade aqui. Mas vamos para o nosso tema, meu nobre. Vamos para o nosso tema, que é Vamos. o direito de família, aquilo que todo empresário precisa conhecer de direito de família, né? Porque isso é, inclusive, uma questão que tanto você quanto eu sempre falamos muito em sala de aula, a necessidade de uma percepção interdisciplinar, né? A necessidade de uma forma de observar o direito nos seus vários ramos e os reflexos disso, né? E como eu atuo muito no âmbito empresarial e leciono a disciplina empresarial, eu noto que muitos dos problemas oriundos do direito de família acabam afetando
a empresa, né? A estabilidade empresarial. Divórcios, sucessões, enfim, brigas familiares de toda sorte, né? Então, eu vou aproveitar a tua presença aqui, né? É um privilégio ter você aqui e explorar um pouquinho desse teu conhecimento e da tua visão de advogado experiente no âmbito de família e sucessões. E aí eu queria aqui começar como um leigo, né, que na verdade sou, em que você me desse, para aqueles que estão nos ouvindo agora e que vão nos ouvir depois, uma panorâmica sobre o regime de bens, e a partir dessa panorâmica do regime de bens a gente vai trocando umas figurinhas aí nessa dinâmica, né? Tá bom, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite, eu me sinto honrado em estar aqui conversando com você, em estar falando para as pessoas que te seguem, te acompanham nos diversos canais. Isso que você trouxe é verdade, sim, né? Eu estou na ponta do fim do casamento e encontro, às vezes, empresários que passaram a sua vida toda imaginando que o divórcio se daria de determinada forma quando ele chegasse, ou se chegasse, e, na verdade, ele se dá de uma forma diferente, exatamente pela ausência de conhecimento do direito das famílias anteriores. Isso tem mudado bastante, tá, Rodrigo? Porque as áreas eram muito separadas, né? Hoje, são os advogados que trabalham na área societária, como você faz, procuram advogados de família para se aconselharem qual o melhor regime, qual não é, como fazer, como não fazer, o que tem ajudado bastante, né, no momento do falecimento do empresário ou do divórcio. Então, a gente tem no Código Civil 4 regimes de bens. Eu costumo dizer que tem 5, e vou explicar. O regime mais comum, que é aquele chamado de regime legal, é o regime da comunhão parcial de bens. Por que é o regime legal? Porque se você não escolher outro regime, ou se a forma como você escolher for nula, o regime que se aplica é o da comunhão parcial de bens. E eu costumo dizer que regime tem nome e sobrenome. Comunhão parcial de bens. Não adianta falar parcial, universal, é da comunhão parcial. O que significa esse regime que é o mais comum? Tudo aquilo adquirido no curso do casamento a título oneroso, quer dizer, que houve desembolso de capital, pertence ao casal. Ah, Marcelo, tem exceção? Tem. Se eu provar que esse bem foi adquirido com valores que eu tinha antes de casar, ou se esse bem for subrogado de bens anteriores ao casamento. O que é a subrogação? Né? Eu tinha um imóvel que valia 1 milhão antes de casar. Casei com a minha mulher. Vendi este imóvel que valia 1 milhão e comprei um outro por 1 milhão. Esse novo imóvel se comunica? Não. Por que não? Porque eu consigo provar que a origem da aquisição foi um bem que eu tinha antes de casar. E isso precisa ficar estabelecido na escritura? Aí eu sempre recomendo que fique, né? Porque uma coisa, Rodrigo, que é fácil provar é quando você vende um em janeiro e compra o outro em março. O problema é quando você vende um em janeiro e compra o outro em fevereiro de 4 anos depois. Aí como é que eu vou fazer a compra do outro? Aí o advogado tem que entrar com uma ação chamada ação declaratória de subrogação de bens, para provar que aquele bem foi comprado com o bem subrogado dele. Né? Se tiver na escritura é mais difícil, não precisa disso. É mais fácil provar. E a parceira ou parceiro, enfim, o marido ou a mulher, se emitirem na ocasião uma declaração, isso supre, do ponto de vista probatório, essa subrogação de bens ou não?
direito disponível, né? Patrimônio é direito disponível. Se declarar que tem ciência de que o bem foi comprado com bem subrogado anterior, sim. Maravilha, maravilha. Mas Tá esse certo. regime tem algumas características, Rodrigo, que algumas pessoas desconhecem. Não é só a comunicação dos bens onerosos. Eu tenho, por exemplo, os frutos dos bens particulares que se comunicam. O que isso significa? Lembra do exemplo do apartamento anterior de 1 milhão? Sim, Eu sim. tenho um apartamento que custa 1 milhão. Esse apartamento, ao invés de eu vender, eu aluguei. Os aluguéis recebidos no curso do casamento pertencem ao casal, não ao dono do apartamento. Aí você me pergunta, Marcelo, mas o que isso tem a ver com o direito societário? Tudo. Porque o lucro recebido das empresas pertencentes a só um deles se comunica. Isso é um ponto... Esse é um ponto interessante. Você sabe que eu já vi, Rodrigo? Eu já vi um cliente que contratou um escritório para fazer a estruturação das empresas familiares, né? Eram empresas familiares de 50 anos, né? Grandes empresas, e aí criou uma holding para ser a proprietária dessas empresas familiares, porque com a holding protegeria o patrimônio da família, né? Uhum. Só que criou a holding com o lucro das empresas particulares. Ou seja, aquilo que os cônjuges dos sócios não tinham direito, porque recebido ou por doação ou por herança, eles passaram a ter direito porque foi mal feito, foi feito com lucro. Sim. Sim, e inclusive o que acontece? Esse é um ponto importantíssimo que o empresário esquece, é que, na verdade, você tem a distribuição de lucros, né? Então, ele pode ter a empresa anterior ao seu casamento, né? Ele já tinha as cotas ou as ações, e depois do casamento você passa a ter a questão das distribuições de lucros e, evidentemente, vai redundar nesse tipo de problema se a engenharia que foi montada não levou em consideração isso, né? É um ponto extremamente interessante. E brigas homéricas no tribunal por conta disso, né? É verdade. Porque o empresário, a princípio, ele está lá. Não, mas quando eu casei, eu já tinha empresa. Está tranquilo da vida, né? Ele está lá despreocupado. E aí vem as ações judiciais em torno disso. Até porque, sem entrar aqui em questões, mas isso é letra expressa da lei lá nas disposições do casamento, né? É verdade. Então é dramática a situação, é dramática. Acho que é 1650, se não me falha a memória, que fala. Alguma coisa do gênero. Se não me falha, é 1650 ou 1660. Então, esse é um exemplo clássico de conhecimento do direito de família para o direito empresarial, né? A questão da comunicação dos frutos dos bens particulares, né? E o dano que pode ser causado. Você sabe, lembra na época da hiperinflação? Você não viveu isso, que é um jovem advogado, mas eu vivi na época da hiperinflação, e aí você pegava alterações de contrato social com aporte de capital, porque a moeda mudava. Sim, até porque na época você tinha aquela determinação na lei das SA sobre a atualização monetária do capital. Então você tinha aumento de capital na verdade, por cálculo contábil de atualização, né? Só que era então, feito aparecia como aumento de capital. Só que era feito como aporte de capital. E aí eu consegui várias vezes empresas que eram anteriores, quando havia no contrato social aporte de capital, você bloqueava a transferência das cotas da empresa e pedia o percentual relativo aos aportes feitos para mulher. Então, isso também foi uma estratégia adotada. São essas coisas, aproveitar que estamos num período de Páscoa, enfim, são essas coisas que fazem com que os advogados não subam ao céu, né?
Porque isso realmente é uma questão, uma discussão maravilhosa, né? Do ponto de vista, porque do ponto de vista jurídico, realmente faz todo sentido, né? Faz Esse todo é o sentido. regime, então, o regime da comunhão parcial é o regime mais comum. Como eu falei, é o regime legal. Se você não escolhe o outro regime, é o regime aplicável ao seu casamento. O outro tipo de regime, eu falei que eram 5, né? O outro tipo de regime é o da comunhão universal, que era o regime legal até 77, dezembro de 77. Então, até fala... Só para refrescar a memória do pessoal. Claro que você não era nem nascido em 77, mas eu me recordo disso, que eram as discussões do divórcio, né? Isso, Nelson Carneiro. Nelson Carneiro. Então você leu isso nos livros. Eu Sei. lamentavelmente, já me lembrava dessas discussões com o Nelson Carneiro. Lei 6.515, que instituiu o divórcio no Brasil, então, houve a alteração do regime legal, que era o regime da comunhão universal, para o da comunhão parcial. Então, você, advogado, que pega uma certidão de casamento e está escrito regime da comunhão legal ou regime legal da comunhão de bens, tem que ver a data em que o casamento foi realizado. Se foi depois de dezembro de 77, o regime legal é da comunhão parcial. Se for antes de 77, é da comunhão universal de bens. O que é o regime da comunhão universal de bens? É o regime em que tudo se comunica, a não ser os bens que foram recebidos com cláusula de incomunicabilidade. O que é isso? Né? Eu faço um testamento dizendo que o patrimônio que fica para o meu filho vai ser gravado com cláusula de incomunicabilidade. Não importa o regime de bens que ele escolher para o casamento dele, aquele bem não se comunica. Tá? Então, o regime da comunhão universal, tudo se comunica. Nós temos o regime da separação de bens. O regime da separação, eu tenho 2 patrimônios individuais. O patrimônio de um dos cônjuges e o patrimônio do outro cônjuge. Eles não se comunicam. Eles podem administrar sozinhos os seus bens. E neste sistema, o empresário ele fica livre, por exemplo, daquelas outorgas maritais ou uxórias para determinadas operações? Fica completamente livre para fazer o que ele quiser. Esse é o regime de bens, eu digo, que inclusive ele pode alienar bens imóveis sem autorização do outro cônjuge. Em tese, é o único regime que pode. Tem um outro regime que eu vou falar agora, que pode ser feito isso. Então, nós já falamos comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, e o quarto regime é o regime da participação final nos aquestos. O nome é pomposo. O nome é bonito, né? O nome é bonito. Esse eu gostei do nome, O que são aquestos, né? Primeiro a gente tem que saber o que são os aquestos. Né? Os aquestos são os bens adquiridos na constância do casamento. O que é o regime da participação final nos aquestos? O Rodrigo não fala para ninguém que eu disse isso. É a união entre o regime da comunhão parcial e o da separação de bens. No curso do casamento, eu vou ter patrimônios separados. O patrimônio de um cônjuge e o patrimônio do outro cônjuge. Ao final do casamento, vamos fazer a apuração de quanto cada um ganhou e isso é dividido. Pode ser que tenha que fazer alguma reposição de um patrimônio ao outro, de um cônjuge ao patrimônio do outro. Esse é o regime legal na Alemanha. É bem pragmático. Por exemplo, Rodrigo, a minha esposa vai para o hospital. Tem uma conta dela no hospital. Eu, Marcelo, vou lá e pago esta conta. Essa é uma conta particular dela. Sim. No fim do casamento, e todo casamento acaba, ou pelo fim do amor, ou pelo fim da vida. Sim, uma claro. coisa que as pessoas têm que botar na cabeça, todo casamento acaba. Todo casamento é finito, né? No fim do casamento, eu apresento a conta.
quando é feito esse cálculo dos haveres, de Uhum. quanto cada um tem, eu apresento a conta e falo, ó, lá no ano de 2020 eu paguei tua conta do hospital. Um pouco rancoroso isso que você É está me uma conta dizendo. pessoal sua, tá É, aqui. É bem tá. pragmático esse regime. A gente tem um aluno que casou por ele, Rodrigo, porque eu sempre falo nas aulas o seguinte, eu nunca vi nenhuma certidão de casamento por esse regime. Mas tem um aluno que fala, não, eu casei por ele, professor, tem um só. Né? Depois eu te falo quem é, porque Tá bom, tá bom. ele não me autorizou a falar, apesar dele trazer isso público, mas ele não me autorizou a falar. Tá certo. Bom, então, esses 4 regimes estão previstos no Código Civil diretamente. O E regime qual deles? legal, basta Qual você deles? casar. Uhum. Todos os outros 3, você tem que fazer pacto antenupcial. É um pacto anterior ao casamento, é um contrato anterior ao casamento, que é feito por escritura pública. Né? Então, Marcelo, mas essa escritura é lavrada necessariamente no mesmo cartório onde vai ser celebrado o casamento ou em qualquer cartório de notas eu posso celebrar isso? não, porque a escritura é lavrada no cartório de notas. O casamento é lavrado no cartório de pessoas civis, né? Então, são cartórios diferentes. Você vai lavrar no Tá, cartório de notas e vai levar para casar. tá. Né? Então, você só pode escolher o regime de bens através de um pacto antinupcial. Aí você fica limitado a esses 4? Não, você pode escolher o que você quiser. Pode falar, o regime é o da separação de bens, mas o primeiro bem adquirido pelo casal vai pertencer aos 2, por exemplo. Né? Então, o pacto antinupcial é o que define um regime diferente do regime legal, que é o da comunhão parcial de bens. Marcelo, e qual seria o 5º regime? O 5º regime é o da separação obrigatória. Artigo 1641 do Código Civil, em algumas situações, a lei te obriga a casar pelo regime da separação obrigatória. Mas o regime da separação obrigatória não é igual ao regime da separação voluntária feita no pacto antinupcial? Não. O regime da separação obrigatória, no regime da separação obrigatória, os bens onerosamente adquiridos na constância do casamento se comunicam. Isso não está previsto em lei, Rodrigo. Isso está previsto numa súmula do STF. 377 é o número da súmula. Então, alguém casou, e eu vou trazer as 3 situações, se você permitir. Alguém Claro, casou por favor. no regime da separação obrigatória e adquiriu um bem onerosamente após o casamento. Esse bem pertence a quem? Ao casal. Por quê? Porque tem uma súmula 377 que assim determina. Então, quando se fala em regime de bens, a gente fala que são 4, mas na verdade temos esse 5º. E desses regimes, aí eu te faço duas perguntas. Para o empresário, qual seria o mais adequado? É onde ele protegeria melhor a estabilidade da empresa e supondo que ele tenha casado por um regime, se ele pode alterar o regime de casamento. Então vamos lá. Qual é o melhor regime para o empresário casar? Depende, o nosso cobertor é curto. Por que depende? Porque eu falei que o casamento e a união estável se dissolve sempre, ou pelo fim do amor ou pelo fim da vida. Aliás, essa expressão, eu nunca gostei muito dessa expressão, união estável, porque nada mais instável que a relação homem-mulher. Né? É verdade. Então, é uma relação que comporta aí uma contradição de termos. Né? Nada mais instável. Mas então, fale. Se for pelo fim do casamento por falta do amor, o melhor regime é o da separação de bens. Porque são 2 patrimônios individualizados, não tem problema. E aonde entra o problema? Se o empresário morre. Por quê? Porque naquilo que o cônjuge não é meeiro, quer dizer, naquilo que ele não tem metade, ele é herdeiro com os filhos.
Então, artigo 1829, que trata o direito sucessório. A ordem de sucessão se dará, ou a sucessão se dará na seguinte ordem. Inciso 1, e cada inciso é um grau ou degrau. Eu só vou para o 2 se não tiver ninguém no 1, só vou para o 3 se não tiver ninguém no 2 e assim sucessivamente. Inciso 1, aos descendentes. Inciso 2, aos ascendentes. Então, primeiro para baixo, segundo para cima. Inciso 3, ao cônjuge ou companheiro. Qual é o problema, Rodrigo? Que o cônjuge ou companheiro concorre com os descendentes. Como se um deles fosse. Então, o indivíduo tem, vamos trazer aqui um exemplo hipotético, 2 filhos do primeiro casamento. Casa com uma pessoa. É um empresário. Falece. A esposa não é meeira dele, porque a empresa é anterior ao casamento. Sim. Mas ela é herdeira dele. Ela vai receber uma cota à parte igual a que receber cada um dos filhos. Vai receber 1/3 do patrimônio. Tem como escapar só fazendo testamento. E existem algumas possibilidades em vida também de planejamento sucessório, né? Mas isso a gente vê mais adiante, só para eu te responder agora a questão de qual é o melhor regime. O melhor regime depende, o cobertor é curto. Se eu puxo para proteger a cabeça no divórcio, eu desprotejo o pé, que é no caso de óbito. Se eu puxo para proteger o pé no caso de óbito, eu desprotejo a cabeça no caso do divórcio. E aí seria interessante, então, portanto, analisar caso a caso a engenharia que deve ser feita, levando em consideração o momento de vida desse sujeito. Né? Ou seja, se é um empresário já em segundo casamento ou terceiro casamento, com filhos anteriores, ou seja, então, o interessante é se combinar o regime de bens do casamento com um eventual testamento ou planejamento sucessório, holding familiar, ou seja, usar de outros mecanismos acoplados para se chegar a uma solução específica para ele. Isso é fundamental. Ele tem uma bomba que vai explodir no colo dele. Ele tem que decidir qual a extensão do dano e quando a bomba vai explodir. Ele consegue fazer isso. Agora, é impossível manter o patrimônio em nome dele ao longo da vida inteira e ela não receber alguma coisa. Você minimiza com testamento. Você pode doar as cotas para os filhos, por exemplo, com reserva de usufruto. Aí tem várias possibilidades. Sim. Cada caso há de ser estudado de forma específica, né? Aí existem diversas soluções. E uma outra coisa que, obviamente, nessa live não vai dar para tratar, mas só para a gente, de repente, até pensar para uma outra situação, porque também tem, você tinha falado sobre a holding familiar, né, uma empresa para controlar as participações que a família pode ter, e aí só para lembrar quem está nos assistindo das economias tributárias que essa solução pode gerar, né? Mas aí isso fica para outro bate-papo. Eu estou curioso agora para você me dizer, né, me explicar essa questão e dizer se ele pode trocar de regime. O regime pode ser trocado, mas para trocar o regime é preciso entrar com uma ação judicial. Quer dizer, os 2 cônjuges entram com uma ação judicial explicando ao juiz por que querem trocar o regime e que não estão causando prejuízo a terceiros. Então, alguém que case no regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, e quer mudar para o regime da separação, tem que fazer um pedido para o juiz para alterar o regime. Nesse pedido, vai ter que fazer a partilha dos bens adquiridos até aquele momento, porque teve um período em que o regime foi da comunhão parcial. E vai ter que explicar para o juiz que não tem prejuízo a terceiro, que o objetivo não é fraudar ninguém. Né? O objetivo... Você vê, diante de todas essas complicações, se percebe, se entende muito claramente por que Deus faz o homem solteiro, né? Porque tudo é mais simples quando
quando o homem é solteiro, né? Você vê que toda essa parafernália que a gente está falando é por causa do amor e do casamento, né? Tá Desde certo. que ele não tenha uma união estável, porque se tiver uma união estável, já... Era essa a minha próxima pergunta agora. Vamos botar mais fogo mais lenha nessa fogueira aí, e me diz uma coisa, e se esse empresário normalmente são histórias que se repetem, né? Tanto no teu escritório quanto no meu, a gente acaba se deparando com essas coisas. O sujeito casou lá mais novo e aquela primeira união, ele quis fazer lá tudo como manda o figurino, foi lá, casou, bonitinho, etc. Houve uma separação. E aí já numa segunda relação, ele é uma relação que acaba chegando, enfim, em determinadas condições e ele não casa novamente de modo formalizado. Ele começa a morar junto, né? Como é que funciona, então, nessa situação e esse regime de bens e as possíveis repercussões nesse patrimônio empresarial? Rodrigo, primeiro é bom a gente definir o que é a união estável, que para você é instável, né? Para mim é instável, claro. É a união entre duas pessoas, né? É uma união de fato que exterioriza uma relação jurídica. É um fato jurídico. O que isso significa, né? Eu resolvo morar com alguém, e hoje pode ser alguém tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, resolvo morar com essa pessoa, e quais são os elementos que tem que ter essa relação para ser considerada uma união estável? Eu tenho elementos subjetivos, um elemento subjetivo, e tenho elementos objetivos. Elementos objetivos. A união tem que ser pública, contínua e duradoura. Tá bom, você está vendo lá, né? Todo mundo vê o casal junto, né? Mora junto, tem conta corrente junto, etc. Então, esse é o elemento objetivo. E qual o elemento subjetivo? A vontade de constituição de família. Então, para que tenha união estável, eu tenho que ter uma relação pública, contínua e duradoura, elemento objetivo, e a vontade de constituição de família, elemento subjetivo. Como é que eu provo essa vontade de constituição de família? A gente prova da mesma forma que a gente prova o estado de casado. Não sei se você lembra lá daquela visão clássica de estado de casado, né? A tratácio e a reputácio, né? Como é que eu provo essa vontade de constituição de família? Pela forma como as pessoas se tratam. Ah, essa aqui é minha mulher. Esse aqui é meu marido. Ou essa aqui é minha namorada. Agora você me fez lembrar as minhas aulas de Direito de Família com o saudoso professor Miranda Rosa no final dos anos 80 na Faculdade Nacional de Direito, lá na UFRJ. Ele falava algo muito semelhante, muito semelhante. Eu queria aproveitar, Rodrigo, desculpe, e trazer aqui um abraço para o meu querido doutor André Lopes, o magistrado de vara de família aqui no Rio de Janeiro, que está nos assistindo. Queria deixar o meu abraço e dizer que isso aumenta a minha responsabilidade de não falar bobagem. Agora a nossa responsabilidade subiu a régua aumentou, né? A régua aumentou. Então, o elemento subjetivo, então, a vontade, como é que eu provo, né? Ou a forma como o casal se trata e a forma como a sociedade o vê. Como é que os vizinhos veem? Como é que os amigos veem? Como namorados? Como se fossem casados? Então, isso é uma questão de prova. É uma questão que você vai, num processo, apresentar essas provas para dizer se aquela relação era uma união estável ou não. Rodrigo, é muito comum o casal fazer uma escritura de união estável, dizendo o seguinte: Godofredo e Giovana tiveram uma união estável que começou em 1980 e que terminou agora, ou que continua agora.
Eles assinam essa escritura agora em 2021. O STJ já entendeu que o regime de bens escolhido na escritura não pode retroagir ao início da união. Entendeu? Uhum. Então, eu não posso falar que para trás o regime de bens era um regime diferente do regime legal. Porque senão eu daria à união estável um direito que mudou o casamento. Porque depois que o casal se casa, o regime de bens é aquele que foi escolhido. Para mudar o regime de bens, tem que entrar com uma ação judicial. Não é a simples vontade das partes. Por que na união estável seria diferente? Não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o prazo que você reconhece para trás a união estável. Porque eu não posso alterar espontaneamente o regime de bens se a lei fala que é um regime diferente. Outra questão interessante com a união estável. É importante se definir quando foi adquirido o bem no curso da união. Porque tem decisão do STJ também, jurisprudência, entendendo que se aplica o regime de bens na data da aquisição do bem e não na data em que termina a união. Então, ele montou a empresa em 1980. Tinha união estável? Não. Havia necessidade de se provar a efetiva participação para a aquisição do bem. Essa empresa transitou ao longo da vida na união estável do casal. Houve a dissolução da união estável agora, em 2015. Eu vou aplicar o regime de bens do Código Civil de 2003. Eu vou aplicar o regime legal a cada momento em que o bem foi adquirido. Então, a união estável é algo que tem que ser visto com cuidado. Eu sou a favor de regulamentar sempre. Sempre. E me diz uma coisa, por exemplo, situação muito comum. Imagina lá aquela situação, tá o casal de namorados, muitas das vezes ali até estudantes ainda de uma pós-graduação, aí o sujeito está lá envolvido na formação de uma startup, mas ao mesmo tempo está lá com aquela bolsa de doutorado em alguma área de informática, etc. E aí, num determinado momento, eles resolvem morar junto para economizar, mas não existem esses elementos subjetivos. Ele monta lá a startup, mas aí eles já estão morando juntos, aquela coisa toda. Depois eles vêm a casar, efetivamente. Um tempo depois vêm a casar. E aí, eu lendo aí as jurisprudências na área de família, me deparei ali com um conceito de namoro qualificado lá no STJ. E achei uma questão interessante, até porque essa questão de namorar, depois de namorar, casar, mas ainda namorando uma eventual moradia, né, ou a divisão de algumas despesas, enfim, mas não configurando ainda naquele momento a intenção de constituir família, e aí o STJ, então, entendeu que aquele período prévio àquela relação que depois se consumou num casamento seria lá o tal do namoro qualificado. Você se depara com esse tipo de discussão com alguma frequência? Ou isso são casos isolados? Como é que você vê esse tipo de questão? Como é que foi o caso paradigmático que trouxe o ministro Belize esse conceito de namoro qualificado? Né? É um casal de São Paulo, né? Eram namorados, e o rapaz foi transferido, trabalhava num banco e foi transferido para Londres. A namorada, então, aplicou para fazer um mestrado em Londres e foi aprovada. E se mudou para Londres. Por uma questão de comodidade, passou a morar com ele em Londres.
terminou o mestrado, ela volta para o Brasil, ele pede a transferência também, volta para o Brasil, ele adquire um imóvel aqui no Brasil, em São Paulo, eles noivam e casam. E depois ela pretende receber, diz que tinha uma união estável desde o período em que morava com ele em Londres, e pretendia receber, então, metade desse imóvel, né? Por analogia, eu falo, esse é o caso, tá? Aham. E aí o STJ, o ministro Belize, entendeu o seguinte, nesse caso, eles moraram em Londres por comodidade, eles não quiseram morar juntos para constituir uma união estável. Tanto que, quando voltaram ao Brasil, eles noivaram e casaram. Né? Adquiriram patrimônio, fizeram casamento e etc. Se fosse união estável, não precisava fazer a conversão da união estável em casamento. O que eu vejo hoje? Eu vejo namorados morando juntos em razão da pandemia. Ah, isso é união estável? A pergunta que eu faço é, se não fosse a pandemia, você moraria junto com a outra pessoa? Se a resposta é não, o que se tem é única e exclusivamente um namoro. O namoro qualificado é algo maior do que o namoro, mas menor do que uma união estável, exatamente por não ter esse interesse, naquele momento, em construir família. Uhum. Né? E aí, E como é que eu faço para sair do risco de ser reconhecido como união estável? Eu posso fazer o que a gente chama de contrato de namoro. Eu tenho sido contratado para fazer contratos de namoro. Ah, mas você acha válido o contrato de namoro? Acho. Desde que ele não seja feito para esconder uma união estável. Sim, claro. Desde que não seja uma fraude daquele que é financeiramente mais abastado, pressionando o outro que é menos abastado, né, para assinar o contrato de namoro para dizer que não é união estável. Porque se a relação for pública, contínua e duradoura e tem o interesse de construir família, o contrato de Sim, namoro prevalecem não tem os validade. fatos, né? Prevalecem Os fatos frente à declaração. E esse caso de São Paulo, ele, evidentemente, ali era uma questão imobiliária, mas o raciocínio é exatamente o mesmo para uma eventual empresa que tivesse sido criada, uma startup, enfim, uma participação societária, que algum destes integrantes da relação viesse a constituir durante esse período, né? Esse momento prévio que ficou classificado pelo STJ como namoro qualificado. É isso, é exatamente Sim. Isso. Né? É importante a gente dizer que união estável não é casamento. Tanto que a lei diz que pode ser facilitada a conversão em casamento. Qual é a questão da conversão em casamento, Rodrigo? Por que é importante a lei falar que se converte a união estável em casamento? Lembra quando eu falei lá do regime da separação obrigatória? E eu disse que claro. tinha 3 situações em que era obrigado o regime da separação. Uma delas, que eu acho particularmente incondicional, né, é a pessoa maior de 70 anos. A pessoa maior de 70 anos é obrigada a casar pelo regime da separação. Obrigada, artigo 1641. Então, nesse caso, digamos que ela tem uma união estável prévia, que durou 20 anos, e casou sim, esse casamento pode se dar por outro regime. Decisão do STJ também unânime nesse sentido, de que eu converto aquela união estável pelo regime da união estável em casamento. Qual o regime da união estável? Se eu não fiz um contrato de união estável, o regime é o que a lei traz. Hoje, qual o regime que a lei traz? Artigo 1725 do Código Civil, comunhão parcial de bens. Então, se você vive uma união estável e não faz um contrato dizendo qual o regime de bens que vai ser aplicado naquela união, o regime de bens é da comunhão parcial de bens. Ótimo. Pode mudar? Pode, com decisão judicial. Tá certo.
E me diz uma coisa, a gente sempre, quando vai elaborar um contrato social, estabelece lá as cláusulas, normalmente, até por conta do affexo societatis, de que em caso de falecimento do sócio, os familiares, evidentemente, não ingressam na posição, e aí me refiro a uma limitada, né? Não ingressam na posição do sócio falecido, mas sim se procede a determinadas liquidações patrimoniais das respectivas cotas, e aí pode-se escolher o tipo de liquidação que vai ser feito, o valor patrimonial, fluxo de caixa descontado, enfim. Aí uma questão que vai envolver lá a dinâmica financeira, econômico-financeira da sociedade, o que os sócios acham mais interessante fazer essa liquidação. Mas aí, sobre o aspecto de família, que bicho é esse de planejamento sucessório? Me dá uma palhinha aí sobre essa temática para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Essa questão do planejamento Eu não estou acompanhando o tempo aqui, porque parece que o Instagram aqui só nos permite 1 hora de bate-papo, né? Rodrigo, então, a gente já está falando há 50 minutos. Então vamos encerrar com essa pergunta aí e já vamos deixar digamos assim, combinado que daqui a algum tempo a gente faça uma segunda rodada para bater papo. Quando você quiser. Tá. Então só me dá essa palhinha aí e a gente vai para as despedidas de estilo. Eu posso só primeiro falar dessa questão que você trouxe, que é bem interessante, que é a influência do divórcio nas sociedades. Sim. Então, a sociedade tem uma característica limitada, que é a pessoalidade. Né? Se eu estiver falando bobagem, você me corrige, mas é affectio societatis, não é isso? É affectio societatis. Tudo gira em torno da affectio. Eu faço uma sociedade com você porque interessa a nós dois termos essa sociedade. Não tem sentido, mesmo que essa sociedade seja criada durante o meu casamento, que em razão do meu divórcio, a minha mulher entre de sócio do Rodrigo. Não tem o menor sentido isso. Assim como, no caso do meu óbito, que meus filhos entrem de sócio do Rodrigo. Por quê? Porque eu não posso impor a ele um sócio que ele não quis. Sim, porque a affectio societatis é entre nós, e não entre você e um eventual filho meu ou um eventual cônjuge meu. Então, é muito importante que no contrato de constituição da sociedade, que o empresário procure um bom advogado. Né? E aqui está o Rodrigo como um craque na matéria, para fazer um contrato que não vai lhe dar problema no caso do divórcio ou falecimento. Isso é fundamental. Marcelo, mas aí, né, o empresário ou a empresária, o cônjuge vai ficar desassistido, ele não tem direito a metade das cotas. O que a jurisprudência entende, tem previsão, acho que é 927, se não me falha a memória, é que existe do Código Civil, entre os cônjuges, uma subsociedade, né? Ela tem o direito de ser indenizada pelo valor da cota, de forma a ser apurada conforme o contrato social. Ela não tem direito à cota. Sim. Ela não pode ingressar na empresa, tem ingerência na empresa, não pode fazer nada disso. Ela pode, sim, pedir para que seja apurada qual é o valor daquela cota, né, na forma prevista no contrato social, e ela é indenizada pelo marido no valor daquela cota. Né? Mas, respondendo à sua pergunta, assim, o que é planejamento sucessório? Né? A única certeza que a gente tem na vida é que vai morrer. Né? Eu sempre aviso aos meus alunos, alguns são muito jovens e não entendem isso, né? Mas eu sempre procuro alertá-los. Acha que a gente está agorando, né? Exato. Eu falo isso também. Porque quando você é jovem, você se acha indestrutível e eterno, não é? Eu dou algumas notícias ruins. Uma é da Previdência, que não vai dar para eles o sustento. Não, isso não vai dar. Durante a vida, a terceira idade. E a outra é que todo mundo morre
em algum dia. Algum dia, mais cedo ou mais tarde. Claro que é sempre melhor mais tarde. Que você tem que se preparar para isso. Exato, e como é que você se prepara para isso? Fazendo esse planejamento sucessório. Como você vai fazer o planejamento sucessório? Né? Existem diversas formas, através de testamento. Né? Eu posso colocar em testamento, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Imaginemos que eu sou um sapateiro e que eu tenho 3 filhos e um trabalha comigo. É sapateiro comigo, aprendeu o ofício e trabalha. E os outros 2 fazem outra coisa. Não tem o menor sentido que a minha sapataria seja dividida entre os 3 filhos. Afinal, só um deles exerce. Então, eu posso, Sim, claro, por testamento, falar, eu quero que esse filho tome conta da sapataria, que ele seja o sócio, ou que ele seja, a sapataria fique para ele e o apartamento seja dividido entre os outros 2. Eu posso preparar isso. Né? Como é que eu faço isso? Através de um testamento. Mas tem um problema, Rodrigo. É o problema da sobrevida. Hoje a gente está vivendo mais do que há 10 anos atrás. E aí você pode viver bem ou você pode viver mal. Existem doenças neurológicas que ainda não têm tratamento ou que não têm fim. Eu posso ficar em cima de uma cama. E sou um empresário e fico em cima de uma cama. Imagina a briga para gerenciar isso. Qual a solução para isso? Eu já posso deixar tudo através de um ato que tem o nome de testamento vital, mas não é testamento. Eu faço a previsão. Nesse documento, se eu ficar em coma, quem vai gerenciar o meu patrimônio, quem vai ser meu curador, eu posso já definir isso tudo para evitar problema. Posso definir, inclusive, né, que eu não quero ser... que fiquem tentando me reanimar em caso de parada. Né? Eu posso escrever isso tudo para facilitar para os meus herdeiros, né? Para os meus filhos e aqueles que aqui ficam e me amam, assim eu espero, né? Para facilitar aqueles que aqui ficam, que me amam é sempre o nosso desejo. Né? É verdade. Aqueles que aqui o que se somos amados já é uma incógnita. Né? É verdade. Mas vamos deixar mais ou menos esboçado, que a gente vai fazer um segundo bate-papo, e aí é onde a gente se concentra mais, então, justamente nessas questões, porque é muito frequente pessoas chegando lá no escritório, justamente em situações onde há um Alzheimer, onde há, às vezes, um trauma que faz com que a pessoa fique em estado vegetativo, ou seja, e aí você tem essa situação repercutindo e os filhos, os herdeiros brigando pelo controle da sociedade, quem vai ser o sócio administrador, enfim. E aí a gente bate um papo sobre essa questão de planejamento sucessório, mecanismos, testamento, enfim. Aí a gente bate uma prosa aí bem interessante sobre esse ponto. O que você acha? É um prazer enorme. Estou aqui à sua disposição. Acho que é importantíssimo. E se alguém quiser me fazer perguntas diretas pelo direct, mandar mensagens, e-mails, etc., eu estou aqui disponível para responder quem quiser. E na outra, vamos ver se a gente também faz perguntas e respostas com a galera abrindo aí o microfone, tá bom? Perfeito, Rodrigo. Meu nobre, eu te agradeço imensamente, foi uma satisfação imensa poder te ver aí bacana, bem, com saúde. E para quem não sabe, eu e o Marcelo já nos conhecemos desde os anos 2000, o final dos anos 90, lá na Faculdade da Cidade. É verdade. Que era lá na Lagoa. Meu Deus do céu, isso já vai mais de 20 anos. Que bom te ver, meu amigo. Um abraço muito grande para você e obrigado quem nos assistiu aí agora e quem vai nos assistir em vídeo depois. Por favor, a palavra é contigo. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu estou mais uma vez aqui à disposição dos seus ouvintes, à disposição de quem tiver alguma dúvida. E, Rodrigo,
obrigado pelo convite e pela confiança. Eu te tenho como um exemplo de um advogado brilhante e um professor magistral, né? Muito obrigado pelo convite. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, abraço.